E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre solidão. Solidão. Vamos ver o que ele acarreta, vamos ver como que ele surge e, acima de tudo, vamos ver como que a gente sai dessa e o que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto. Se você conhecer alguém que esteja se sentindo só nesse tempo, eu queria que você compartilhasse esse vídeo agora com essa pessoa. Salmo 25, 16. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois eu estou só e aflito. Quantos de nós poderíamos usar literalmente esse verso de Davi como um lema de vida hoje? Será que ao ler um verso como esse, você pode se apropriar dele perfeita e completamente para a sua vida nesse tempo? As palavras de Davi são as suas palavras nessa manhã. Senhor, volta-te para mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu estou me sentindo sozinho. Eu estou me sentindo só. Eu estou aflito. Eu estou aflita. A gente precisa, irmãos, nesse primeiro momento, fazer uma diferenciação entre estar sozinho e se sentir sozinho. Estar sozinho é você fisicamente, voluntariamente, intencionalmente, espontaneamente se isolar. E isso, na verdade, não é chamado de solidão, mas é chamado de solitude. Em alguns momentos de nossa vida é muito bem-vindo. Isso é até saudável. É interessante que a gente o faça. Mas, além disso, existem os momentos em que a gente se sente sozinho. E isso é solidão. Estar sozinho é solitude. Sentir-se sozinho é solidão. E isso já é um pouco mais prejudicial. Isso já é danoso. Isso afeta a nossa alma, isso afeta o nosso humor, isso afeta eventualmente a nossa fé. Adão se sentiu só, mesmo tendo tudo do bom e do melhor. Pois é, porque se relacionar, porque estar próximo de pessoas é básico nosso, é essencial nosso. Solidão é mais do que estar sozinho. Solidão é estar vazio. Solidão é mesmo estar rodeado de pessoas, se sentir só. Solidão é ter um vazio quase que impreenchível dentro do coração e dentro da alma. A solidão é aquela sensação de a gente se sentir excluído, da gente se sentir descartável, da gente se sentir esquecido, inútil, desvalorizado, desprezado. A solidão é algo que está no meio do caminho, ela não é o fim nela mesma. Ela é causada por algumas coisas e ela causa tantas outras coisas. Mais na frente, nessa nossa reflexão, eu vou compartilhar com você algumas coisas que causam solidão na gente. E a gente vai tentar descobrir algumas formas de vencê-la, naturalmente. Mas eu queria dizer agora que a solidão pode provocar muitas coisas. A solidão, ela traz consigo mesma o desânimo, o egoísmo, vícios. Tantas pessoas, por se sentirem sós, elas se mergulham num vício qualquer, seja ele rede social, seja ele até uma bebida, uma droga, enfim, algo viciante. A pessoa na solidão, ela tem insônia, desenvolve estresse, ansiedade. Em muitos casos, a pessoa que se sente só desenvolve obesidade, diabetes, depressão, baixa imunidade, mal de Alzheimer, isso mesmo, pesquisei muito sobre isso essa semana, descobri isso, desesperança, e em alguns casos a solidão leva até ao suicídio. Percebe como é algo sério? Percebe como é algo que não deve ser diminuído, porque é algo perigoso que pode trazer consequências ruins para a gente? Então, nesse primeiro momento aqui dessa nossa conversa, eu queria dizer para você que se você se sente sozinho, você precisa ter consciência disso e fazer algo para solucionar essa questão. E não ter constrangimento, não ter medo, não ter vergonha de buscar um socorro, de buscar uma ajuda. Ter, meus irmãos, problemas emocionais não é falta de fé. Ter problemas emocionais não é pecado em si. Ter problemas emocionais, todos nós estamos sujeitos a isso. Sua própria Bíblia que traz vários exemplos de várias pessoas que tiveram diferentes tipos de doenças emocionais. Só a solidão, por exemplo, eu me lembrei de algumas pessoas aqui, as listei. Elias se sentiu sozinho, se sentiu abandonado. Ele falou: Senhor, mataram os seus profetas, só eu sobrei, ainda querem me matar. Senhor, eu estou sozinho, eu estou me sentindo sozinho. Jó
mergulhou no mais profundo da solidão, abandonado pelos seus amigos, um conselho horrível que ele recebeu da sua esposa. Os seus servos foram mortos, os seus filhos morreram, ele foi desprezado pelos seus parentes, seus irmãos não queriam saber dele, ele diz isso no seu livro. Ele se sentiu só. Jó se sentiu sozinho. Jeremias era único na multidão, só ele falava e ninguém dava ouvidos. Ele era criticado, ele era ridicularizado, ele era zombado, ele se sentia sozinho numa luta contra o mal, numa luta contra o pecado. E ele se isolou, ele sofreu, ele foi castigado, ele foi torturado, ele sofreu muito por conta da sua pregação, do seu ministério. Moisés teve os seus momentos de solidão. Após, por exemplo, matar o egípcio ainda com 40 anos de idade, lá no Egito ainda, ele fugiu para Midian, passou 40 anos lá sozinho, se sentindo sozinho. Quando Deus se revelou a ele, ele estava sozinho lá no monte, talvez por dias, tomando conta das ovelhas do seu sogro. Moisés se sentiu sozinho. O apóstolo Paulo, na sua última carta, por exemplo, 2 Timóteo, a gente lê, se emociona junto com ele, chora junto com ele, porque ele diz: Timóteo, eu quero que você venha me visitar, mas por favor, venha depressa. Eu estou sozinho, todos me abandonaram. Queria lembrar aos queridos que solidão não é só coisa de idoso. Aliás, uma pesquisa que eu vi nessa semana dizia que quanto mais os idosos se sentem sós, menos tempo eles vivem. Mas aí uma pesquisa, foi até revelada pela BBC, uma agência de comunicação, ela disse o seguinte: os jovens se sentem mais sozinhos do que os idosos. E quantas vezes você, adolescente, jovem, se tranca no seu quarto, seus pais nem sabem disso, seus irmãos nem sabem disso, mas você passa tempos ali chorando, se sentindo sozinho. Você não tem um amigo próximo, você não se sente à vontade para compartilhar algo com os seus pais, você não tem relacionamento profundo com alguém da igreja, você não tem às vezes irmãos próximos, não tem amigos, não tem primos próximos, e você fica sozinho, se sente sozinho. Mas deixa eu dizer algumas coisas para você, a partir daquilo que a gente vai comentar então dos textos bíblicos. Meu querido jovem, saia da solidão. Adolescente, você pode sair dessa. Deixa eu dar então 2 dicas para você, 2 exemplos bíblicos, o que causou a solidão destas pessoas e o que elas fizeram para vencê-la. Eu creio que há de ser de muita importância e valia para você. Pensei em considerar um exemplo do Antigo e um exemplo do Novo Testamento, para que a gente veja que a Bíblia como um todo, ela fala sobre isso. Vamos lá, o exemplo do Antigo Testamento que eu quero dizer para você é José. José foi vendido pelos seus irmãos, porque tinham inveja dele. Foi trabalhar lá no Egito, na casa de Potifar, e lá ele foi mal compreendido pelo seu patrão e lançado na prisão. Um tempo na prisão ele interpreta 2 sonhos, do copeiro e do padeiro. O padeiro é morto, o copeiro é restabelecido ao cargo e o copeiro se esquece dele por 2 anos. José passou por tristes, graves e grandes momentos de solidão. E o que desenvolveu a solidão no coração de José foram problemas de relacionamento. Num primeiro momento, dentro de casa. Num segundo momento, no seu ambiente de trabalho. Muitas vezes, nós nos sentimos sozinhos, vivemos na solidão por causa de traumas e decepções que nós temos com as pessoas. Todos nós, durante a nossa vida, nós vamos acumulando muitas decepções. Quem aqui nunca se decepcionou com alguém? Às vezes um grande herói, às vezes um grande amigo, às vezes os pais, às vezes os filhos, às vezes o cônjuge, às vezes alguém da igreja, um professor, um amigo, enfim, a gente está se decepcionando com as pessoas, infelizmente, com mais frequência do que a gente gostaria. E muitas vezes, a partir da decepção, a nossa postura é se isolar, seja por uma tentativa de se autoproteger, ou seja por uma tentativa de protesto. Sabe, eu me decepcionei grave e seriamente com a pessoa, então não quero mais saber. E aí a gente se isola, para se proteger de uma outra eventual decepção. Ou a gente, em tom de protesto, também não quero saber de mais ninguém. Tive um relacionamento ruim com alguém, com a minha namorada, então nunca mais quero namorar, porque as mulheres vão ser todas iguais e não vai dar certo e tal. E cria-se então um bloqueio, cria-se então uma atitude, um trauma, uma fobia social, sabe? Você não quer mais saber de ninguém, você não quer mais se relacionar com ninguém,
E aí a gente acaba que rotula as pessoas, a gente desenvolve um preconceito contra quaisquer espécies de relacionamentos e nos isolamos. Eu queria que você pensasse, lembrasse, aliás, que as pessoas falham. E queria que a gente se lembrasse que nós mesmos, talvez nem saibamos disso, já decepcionamos alguém. E que nós não somos as únicas vítimas de decepção. Nós somos às vezes causadores dela também. E queria lembrar que José venceu a solidão de um jeito incrível. E que é o remédio, se a causa é essa, para a gente vencer a solidão. Perdoar. Perdoar. Pensa comigo. Se José tivesse dito o seguinte: não quero mais saber de ninguém. Meus irmãos me venderam, meu patrão me jogou na prisão, o meu companheiro de prisão se esqueceu de mim. Pessoas não prestam. Como diz um ditado popular aí, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo os meus cachorros. Já ouviu isso? Né? Não quero saber de gente, hora nenhuma, de jeito nenhum. Se José tivesse colocado isso no seu coração, ele jamais teria sido primeiro-ministro. Porque para ser primeiro-ministro do Egito, como foi, ele tinha que se relacionar com pessoas. Ele ocupou um cargo político, e político tem que se relacionar com pessoas. Então, se José não tivesse perdoado, se José não tivesse vencido a solidão, ele não teria cumprido os projetos e propósitos de Deus para a vida dele. Pensa nisso. José enfrentou uma solidão tremenda, um abandono assim, horrível, extremo, decepção grande, profunda. Mas ele colocou em seu coração o desejo de perdoar. Deus ajudou José a perdoar as gravíssimas faltas que todas aquelas pessoas tinham cometido contra ele. Eu queria dizer isso para você. Se você hoje vive isolado das pessoas, se você hoje se sente sozinho e quer se sentir sozinho por ter se decepcionado com alguém, meu querido irmão, minha querida irmã, perdoe. Perdoe. As pessoas falham, as pessoas erram. Às vezes aquela decepção que nos fizeram, ela nem foi intencional. Às vezes aquela decepção que eu tive com aquela pessoa, ela nem sabe que eu estou decepcionado com ela por aquilo. Então vamos perdoar. A melhor coisa que a gente pode fazer por a gente mesmo é perdoar. E eu fico impressionado com José, sabe? Porque mesmo depois de tudo aquilo que os seus irmãos tinham feito com ele, ele trouxe os seus irmãos para perto. Vocês moram lá em Canaã, 500 quilômetros daqui, está muito longe para eu visitar vocês, vocês vão morar aqui, vocês vão ser meus vizinhos. José trouxe os irmãos dele para perto. José quis sair da solidão. José quis voltar a se relacionar com pessoas que lhe tinham feito mal. Trouxe elas para perto, para morar do lado da sua casa, do lado do seu palácio, e voltou a se relacionar com elas. Mesmo que seja muito difícil, dê chance a você mesmo. Mesmo que seja muito difícil, dê outra chance a outra pessoa. Faça isso. Uma das maneiras de você, de eu, de nós vencermos a nossa solidão é perdoarmos. Perdoarmos. E queria ainda dizer um outro exemplo aqui de Jesus. Jesus sofreu solidão. No seu momento final, especialmente, ele tinha 12 amigos e foi lá no jardim orar. Mas no jardim só foram 11, porque um já tinha deixado porque iria vender Jesus por 30 moedas de prata. Jesus vai, chega no jardim, se sente muito sozinho. E aí ele deixa alguns, deixa 8, chama 3, os mais próximos, e fala: olha, eu preciso de vocês. Eu estou me sentindo muito sozinho. A minha alma, diz a Bíblia, está profundamente triste até a morte. Eu estou aflito, eu estou angustiado, eu preciso de vocês. Por favor, fiquem aqui comigo e orem comigo e por mim. Jesus se afasta mais alguns metros. Quando ele volta, os seus amigos tinham feito o quê? Estavam dormindo. Jesus olha e ele percebe: estou sozinho. Se afasta, ora de novo, volta, seus amigos dormindo de novo. Se afasta, volta de novo, seus amigos dormindo pela terceira vez. Que solidão. E aí Jesus fala: olha, levantem, acordem, o traidor se aproxima e vocês me deixaram sozinho. E aí ele completa: mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo.
Embora eu esteja me sentindo sozinho, eu sei que eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. O que provocou a solidão em Jesus foram circunstâncias da vida. Foi naturalmente algo muito maior do que isso, né? Plano de Deus, projeto, cumprimento de profecias e mais uma porção de coisas. Mas foram contextos e situações que provocaram a solidão. Como existem hoje vários contextos, situações que provocam a nossa solidão. Uma das causas da solidão nos dias de hoje são causas sociais, como a tecnologia. A rede social, que aparentemente tanto te aproxima de alguém, na verdade te isola. No mundo virtual nós temos milhares de amigos. E na vida real a gente usa os dedos das mãos e sobra dedo. Às vezes o que provoca a nossa solidão é a própria urbanização. Nós vivemos às vezes em prédios, centenas de famílias moram no mesmo bloco, no mesmo condomínio que a gente. E eu não sei o nome do meu vizinho de parede. E o que dizer dos problemas e das origens psicológicas? Às vezes nós nos sentimos sozinhos porque a gente tem uma baixa autoestima muito grande. E qualquer dia desses ainda eu vou pregar sobre baixa autoestima. Alguns podem se isolar pelo seu próprio temperamento. São pessoas às vezes mal-humoradas, são pessoas carrancudas, pessoas antipáticas, que ninguém consegue parar perto, porque a pessoa é quase que insuportável mesmo na convivência, e essas pessoas se sentem sós. As pessoas muito tímidas, também elas sofrem às vezes de solidão, porque elas não conseguem se inserir em contexto social nenhum, e aí não têm amigos, não desenvolvem amizades, têm vergonha de falar, têm vergonha de chegar numa roda de pessoas e se isolam. Às vezes por situações mesmo, como a doença, como o luto, como o desemprego, como a solteirice, como uma mudança na vida, mudança de cidade, mudança de emprego, faz a pessoa se sentir só. Aqueles que sofrem alguma deficiência física, eles são muito sozinhos. As pessoas muito inteligentes, as pessoas superdotadas, elas também tendem a ser excluídas, tendem também a se sentirem sós. A causa da solidão são problemas espirituais. Sentimento de culpa, vergonha por algum pecado cometido, pecados constantes, algum vício, isso pode isolar a pessoa. Jesus se sentiu muito sozinho, Jesus foi abandonado por todas as pessoas, mas ele começou a buscar a ajuda de Deus em oração. Jesus conseguiu vencer a sua solidão atroz e extrema, buscando a ajuda de Deus em oração. E essa palavra de Jesus, ela é imprescindível e preciosa para você que está se sentindo sozinho hoje. E para mim também, eventualmente, quando me sentir só. Quando pensarmos que estamos sozinhos, nos lembremos de que não estamos. Quando virem pensamentos na nossa cabeça assim, não tem ninguém. Como disse Davi aqui, Senhor, me acuda, me ajuda, volta-te para mim, tenha misericórdia de mim, porque eu estou sozinho, eu estou aflito. Que o pensamento, que a convicção, que a certeza, que a base bíblica de que nós não estamos sós, porque o Pai está conosco, que isso destrua o sentimento de solidão do nosso coração. Vença a solidão com a ajuda de Deus. Vença a solidão com a ajuda da palavra de Deus. Leia Salmos. Os Salmos estão repletos de textos de pessoas que se sentiram muito sozinhas e que nessas situações escreveram os Salmos. Especialmente os 41 Salmos primeiros, que são o que compõem o livro 1. O livro de Salmos é dividido em 5 livros dentro dele. E o livro 1 até o capítulo 41. A maioria deles foram escritos por Davi. Davi foi um cara que enfrentou a solidão bastante, muitas e muitas vezes. E você vai perceber um remédio, você vai perceber uma solução, você vai descobrir que existe solução para a solidão. Está em buscar a Deus em oração, estar em dar novas chances às pessoas, estar em eventualmente procurar uma ajuda de um profissional da área da saúde. Que Deus melhore os nossos relacionamentos, que Deus nos ensine a viver em comunidade, que Deus nos ensine a viver em comunhão e que Deus nos tire da solidão. Para alegria nossa, satisfação nossa, prazer do nosso coração e acima de tudo para a glória de Deus. Desejo que essa palavra seja aplicada então ao seu coração, que ela te faça bem e que ela te faça perceber que é possível e preciso sair da solidão.